Olá, arrematantes, aqui é o Claudino Vicente do Bom Leilão e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 8º episódio da 2ª temporada do podcast do Bom Leilão. O nosso podcast sobre o mundo dos leilões de imóveis, sobre os investimentos, sobre como ganhar dinheiro com os leilões de imóveis. Hoje vamos conversar sobre uma dúvida muito comum de quem está começando com os leilões de imóveis. Será que tem mesmo leilões na sua cidade? Olha, eu já perdi a conta de quantas pessoas me perguntam isso. Fica aqui comigo até o final do programa, porque vamos esclarecer esta dúvida e mais coisas importantes sobre os leilões de imóveis. Bora lá, tem bastante coisa legal para a gente conversar. Vamos conversar essa semana sobre algo que eu considero uma das grandes dúvidas que as pessoas possuem quando elas estão iniciando na área dos leilões de imóveis ou aquelas que já começaram, a se interessar por leilões de imóveis. Eu sempre recebo esse tipo de dúvida, que basicamente são duas, que são onde eu encontro as oportunidades de leilões de imóveis que eu anuncio por aí, e será que na cidade da pessoa tem leilão? Porque às vezes a pessoa vem numa cidade não muito grande, muita gente do interior também está interessada em leilões de imóveis, então sempre recebo esse tipo de dúvida, que eu acho até que pode limitar as pessoas de participarem dos leilões de imóveis, porque elas acabam interpretando que talvez a cidade dela seja pequena demais e que não vai ter, que isso é só coisa de capital. E não é bem assim. Isso não é verdade, tá? O que eu quero dizer é que praticamente todas as cidades do Brasil podem ter um leilão de imóvel acontecendo agora. E a gente vai ver que mesmo que não esteja acontecendo hoje, isso não quer dizer que não vai acontecer amanhã, não vai acontecer semana que vem, enfim, daqui a algum tempinho vai aparecer um leilão. Mas como é que eu posso estar te afirmando isso? Primeiro é pela minha experiência, né? Há mais de 10 anos aí eu venho trabalhando com leilões e hoje eu tenho, além de clientes, eu tenho alunos pelo Brasil inteiro, lá do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então eu posso te dizer o seguinte: se a sua cidade tiver um fórum de justiça, significa que alguma treta ali rola, né? Há disputas ali judiciais entre uma pessoa e outra, entre uma empresa e outra e por aí vai. Deve existir ações de condomínio e todos esses processos podem sim levar um imóvel a ser leiloado. Então, vamos lá. Pode existir já sim leilões judiciais acontecendo aí na sua cidade, por menor que você ache que ela seja. Agora, se a sua cidade também tem bancos aí, e esses bancos financiam, a construção de imóveis, a aquisição de imóveis, principalmente a Caixa, o Banco Caixa acho que tem em todos os municípios do Brasil. Então, do que a Caixa empresta como financiamento imobiliário, em média 3% dão problemas de pagamento e ela retoma esses imóveis. Então, muito possivelmente, vai existir sim também leilões extrajudiciais, por menor que seja a sua cidade. Onde você pode começar a buscar essas oportunidades, que é parte dessa dúvida que as pessoas têm, que as pessoas me trazem? Vamos lá. Primeiro, sites de leiloeiros oficiais do seu estado. Então procure aí, vá lá no site da Junta Comercial do seu estado, tá? Pesquise dentro, joga no Google, Junta Comercial de São Paulo, Junta Comercial de Espírito Santo, Junta Comercial do Paraná. Ele vai te dar o site oficial da Junta Comercial e lá dentro do site da Junta Comercial vai ter sim uma relação dos leiloeiros oficiais que podem atender você aí no seu estado.
Lembrando que alguns grandes leiloeiros podem trabalhar em mais de um estado. Então, um leiloeiro aqui de São Paulo, quando ele é grande, como o Alberto Macedo, como o Zuckerman, como a Casa Reis, eles têm oportunidades aí em praticamente todos os estados, cobrindo a grande maioria das cidades. Então você precisa aprender a selecionar, a criar uma relação dos seus leiloeiros de confiança para que você fique ali pesquisando. Geralmente o leiloeiro ele tem filtros já para você dizer: eu quero pesquisar no estado do Paraná, na cidade de São José dos Pinhais. Já vai ter um filtro para facilitar a sua vida, tá bom? Da mesma forma, quando a gente fala dos sites da Caixa, a própria Caixa também oferece dentro do site dela um mecanismo de busca para você já filtrar também pelo estado que você quer e pelo município que você quer. Isso vai tornar assim muito mais prático você já ir direto para aquilo que você está procurando. Claudino, mas só o Banco Caixa faz isso? Olha, o Banco do Brasil também começou recentemente a oferecer um site para a venda dos imóveis que ele retoma, só que os outros bancos, o Bradesco, o Itaú, Santander e as outras entidades bancárias, elas não possuem uma estrutura própria, elas se utilizam também de leiloeiros. Então fica novamente de olho nos sites dos leiloeiros, para você encontrar também boas oportunidades de leilões na sua cidade. Então você está vendo que existe sim leilões virtualmente em todas as cidades. O que acontece? Pode ser sim que a sua cidade seja pequena, tá? Tenha um número reduzido de habitantes, principalmente quando a gente compara com grandes capitais, que são milhões de habitantes. Só na cidade, eu não vou falar do estado de São Paulo, só na cidade de São Paulo a gente está falando ali em 20 milhões de habitantes. Imagina o que deve ter de imóveis transacionados todos os dias, todos os meses. Imagine quantos bancos recuperam e quantos levam ao leilão. Imagine quantos processos numa população de 20 milhões existem ali. Estou falando só da cidade de São Paulo. Não estou nem me referindo ao estado. Então é lógico que nas grandes capitais sempre vai ter um volume maior de oportunidades. Mas pensa por outro lado também que isso pode significar também mais concorrência. Mas o que eu quero dizer é que quando você vai pesquisar a sua cidade nos sites dos leiloeiros, talvez você não encontre nada hoje. Talvez não tenha um leilão acontecendo hoje. Porque numa grande capital, com certeza, tem leilões todos os dias. Mas isso não quer dizer que amanhã não possa haver, que semana que vem não possa haver, que mês que vem não possa haver. Vai de você realmente persistir na sua busca de oportunidade e procure lembrar o seguinte: muitas vezes você não precisa de 10 leilões por ano, você às vezes precisa de um bom leilão por ano, e você já consegue fazer aí 100 mil de lucro. Então, mesmo em cidades pequenas, vale a pena ficar de olho. E lembrando, toda cidade pequena geralmente tem próxima a ela uma grande cidade, ou a capital, ou grandes cidades, como aqui em São Paulo, por exemplo, você tem Santos, é uma grande cidade, Bauru, uma grande cidade, né? São José do Rio Preto é uma grande cidade. Então, você pode até morar numa cidade menor, mas você pode aproveitar as oportunidades dessa cidade maior que fica próxima de você. Eu amplio o meu campo de busca geralmente para 150 quilômetros na minha volta. Por que 150 quilômetros? Porque de carro isso daria ali 1 hora dirigindo até lá para resolver alguma coisa. Então eu acho que vale a pena. Então, olha, tente ampliar, tá? Esse teu range de buscas aí. Se você morar numa cidade pequena, tente ver qual é a cidade maior próxima de você e procure também incluir essa cidade nas suas buscas por oportunidades de leilões. Esse é um dos grandes segredos, tá? Você não se limitar exclusivamente. Eu sei que você conhece muito bem a sua cidade. Talvez você tenha que aprender sobre essa cidade maior próxima a você, sobre o valor dos imóveis, o valor dos bairros, o metro quadrado, mas todo esforço vai valer a pena, principalmente na hora que você conseguir arrematar o seu primeiro imóvel com um grande desconto, descontos aí de 50%, 60%, 70%,
várias lives que eu faço lá no nosso canal do YouTube do Bom Leilão. Vai lá no YouTube, joga o Bom Leilão que você vai me encontrar lá. A gente já fez lives e eu já demonstrei na prática, mostrando exemplos ali ao vivo, abrindo o site da Caixa, imóveis com desconto de 90%. Tá? E aí entra um outro ponto também que pode te ajudar, uma dica bônus aqui que pode te ajudar, que é o momento que você vai procurar essas oportunidades. Principalmente quando a gente fala dos leilões de banco, tá? Porque os leilões judiciais têm data marcada, ok, vai todo mundo disputar naquela data. Mas os leilões de banco, principalmente a Caixa, que possui a modalidade de venda direta, tem modalidades ali que a primeira, não vai ter disputa, a primeira pessoa que for lá e fizer a proposta pagando o valor mínimo, já se torna um proprietário. Então o que acontece? Quando essas oportunidades chegam, né, naquela virada de mês, principalmente na primeira semana ali do mês, se você não estiver realizando suas buscas ali, você vai perder essas oportunidades. Então, outra dica que eu quero deixar aqui, vamos dizer que seja essa dica bônus, mas ela é importantíssima. Procura concentrar suas buscas para a primeira semana de cada mês. Porque se você deixar para ela no meio do mês, final do mês, as grandes oportunidades já foram adquiridas pelas outras pessoas. Então, fica esperto nisso. Você vê que é tudo uma questão de ter o conhecimento certo. Você viu como ter essa informação certa pode realmente te ajudar a ter uma vantagem competitiva nos mundos dos leilões de imóveis? Pois então, venha buscar mais informações de qualidade. Eu vou deixar um conselho aqui para você. Procure, se você puder, se tornar mais um das centenas de alunos que já fizeram o nosso treinamento. Nós temos o treinamento Leilões da Caixa Express e nós temos o Arrematante de Sucesso, que com isso você aprende, qualquer um deles, a arrematar imóveis com grandes descontos. Tá? Nós temos treinamentos acessíveis, como estou dizendo aqui para você, porém são muito, muito completos, que já ajudaram muitas pessoas a adquirirem imóveis e leilões, pessoas que partiram do zero, elas não sabiam nada sobre leilões, se interessaram, vieram, começaram a consumir aqui os meus materiais, como você está fazendo agora me ouvindo, foram lá no site do Bom Leilão, lá tem um monte de material gratuito para você começar, então elas aprendem a arrematar imóveis com grande desconto, no tempo livre delas, elas não precisam deixar o trabalho atual delas, elas podem usar os leilões de imóveis como uma renda extra, porque não precisa abrir empresa, não precisa ter funcionários, você pode operar sozinho, você vai aprender que a burocracia é ínfima, tá? Então aí, no conforto da sua sala, no conforto da sua casa, você pode aprender a operar com os leilões de imóveis e também operar comprando e revendendo com grande lucro. Olha, acesse o site do Bom Leilão, o bomleilão.com.br, tudo sem acento, o bomleilão.com.br. Vamos fazer melhor? Vou deixar um link aqui na descrição deste episódio do podcast. É só você dar uma olhadinha aqui que vai ter o link lá. Lá no site eu deixei materiais gratuitos para você começar os seus estudos, fora todos os materiais de áudio e vídeo que você encontra por lá. E é isso, é de graça. Justamente para você não ter desculpa para não começar. Eu sei que você quer começar a mudar a sua vida. Então, quando você puder ou quiser, venha se tornar um dos nossos alunos. Você está pronto para mudar a sua vida através do leilão de imóveis? Então, estou te esperando. Entra lá no site do Bom Leilão, porque a gente vai começar a trabalhar o teu conhecimento, a te dar as ferramentas certas, o conteúdo certo, para você amanhã já estar arrematando seus primeiros imóveis e ganhando muito. E vamos para o nosso quadro Perguntas Inteligentes com Respostas Nem Tanto. Aquele quadro em que eu paro para tirar sua dúvida, responder aí aquela questão que está te deixando encucado sobre os leilões de imóveis. Hoje eu trago a pergunta da nossa ouvinte aqui do podcast, a Amanda Sintra, que me deixou aqui uma mensagem com uma dúvida. A Amanda quer saber o seguinte:
onde eu posso descobrir as dívidas de um imóvel e quais podem sobrar para um arrematante pagar? Amanda, bem legal essa tua pergunta. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Primeira coisa muito importante sobre qualquer leilão, sobre qualquer imóvel, é ler o edital. O edital vai ser a fonte de todas as informações importantes que você precisa saber, inclusive com relação se existem dívidas e se existindo essas dívidas, se elas podem ser de responsabilidade do arrematante. Então vamos lá, primeira coisa importante, as únicas dívidas que podem ser transferidas para um arrematante são justamente aquelas chamadas Procter-Rem, aquelas que acompanham o imóvel. E quais são esses dois tipos de dívida? É justamente o IPTU e dívidas de condomínios passadas, dívidas de condomínios em aberto que não foram pagas. Agora, existem situações, existem determinados tipos de leilões em que quem está te vendendo este imóvel, seja a justiça no leilão judicial ou um banco no leilão extrajudicial, que eles podem dizer o seguinte: olha, nós vamos entregar esse imóvel sem nenhuma dívida para o arrematante. Onde você vai encontrar isso daí? Principalmente no edital. Tem que ter escrito lá: olha, o arrematante vai receber esse imóvel sem dívidas. Também no edital pode estar dizendo o contrário: olha, se existir dívida, então você tem até que apurar nesse caso, se existir dívidas de IPTU ou de condomínio, elas serão de responsabilidade do arrematante. Então, se estiver escrito isso lá no edital, é o momento em que você, como arrematante, tem sim que se preocupar em levantar essas dívidas. O IPTU vai no site da prefeitura, leva o número do contribuinte que está escrito na matrícula do imóvel, faz uma pesquisa. Com relação às dívidas de condomínio, procura ligar lá para o prédio, procura falar com o síndico ou descobrir a administradora do prédio, liga e pergunta sobre as dívidas de condomínio, tá bom? É de responsabilidade do arrematante descobrir isso. Muitas vezes, mesmo você tendo que pagar essas dívidas, ainda assim, vale muito a pena você participar do leilão. Então é isso. Descobrir em primeiro lugar, dependendo do tipo do leilão, se o arrematante vai ter que pagar dívidas antigas ou não. Se tiver que pagar, você tem que se preocupar com as dívidas de IPTU e com as dívidas de condomínio. Qualquer outro tipo de dívida que houver envolvido antes do antigo proprietário, como algum outro processo na justiça, isso não vai ter nada a ver, não vai passar para o arrematante pagar, tá bom? Se eu deixei você ainda com qualquer tipo de dúvida, Amanda, por favor, me envie outra mensagem aqui. Ou se você que está aí nos ouvindo quiser também enviar qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida aqui para o nosso programa, deixe uma mensagem usando as redes sociais do Bom Leilão. Tem links aqui na descrição deste episódio, tá bom? Este foi o episódio desta semana. Eu espero que vocês tenham gostado e mandem as suas sugestões de pauta sobre o que você quer que a gente converse para os próximos episódios aqui do podcast do Bom Leilão. Olha só, se essa for a primeira vez que você está ouvindo o nosso programa, saiba que você pode assinar gratuitamente o podcast do Bom Leilão nos maiores tocadores como o Spotify, a Apple ou o Google Podcasts, ou em todos os principais aplicativos, aquele que você gostar mais de ouvir os seus podcasts, basta você buscar por o Bom Leilão que você vai encontrar a gente lá. Não esqueça de baixar os materiais gratuitos que eu deixei lá no nosso site para você. Aliás, o site foi todo remodelado, tá com um visual novo, tá muito legal, tá muito bonito. Se eu fosse você, não deixava de conferir, tá? Vai lá, www.obomleilão.com.br ou no link que eu deixei aqui na descrição deste episódio. E
você já segue as outras redes sociais do Bom Leilão? Como assim ainda não? Segue a gente lá nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok e principalmente no nosso canal no YouTube, com muito mais conteúdos interessantes para você ir se desenvolvendo e se tornar um arrematante de muito sucesso. Basta você ir qualquer um desses apps e buscar por Bom Leilão. Também você vai encontrar a gente por lá. E como eu sempre digo, leilões tem todos os dias. Já os bons negócios, esses precisam ser descobertos. Um grande abraço, fiquem bem e até o nosso próximo episódio.